Olá! O fenômeno da transpiração é fundamental para a vida do vegetal, mas essa deve ocorrer de uma maneira que ele permita a sobrevivência do vegetal, pois a perda excessiva de água na forma de vapor pela transpiração pode levar à morte. Nos vegetais, a transpiração ocorre principalmente através das folhas, que é a principal superfície de contato com o ambiente. Algumas maneiras de se evitar essa transpiração excessiva deve-se ao tipo de resfriamento utilizado. Nessa aula, você irá entender como a transpiração excessiva pode prejudicar na pós-colheita de produtos agrícolas e as maneiras de resfriamento de produtos para aumentar a sua conservação. Como todo produto agrícola, os frutos são compostos de água e matéria seca. Como a água está em maior quantidade, o fruto perde água também com mais facilidade que os grãos. Durante os períodos quentes e secos do dia, a perda de água é maior, mas, se ainda estiver preso à árvore, recupera a água durante a noite. Denomina-se transpiração a perda de água em forma de vapor pelos tecidos. Ocorre porque os frutos contêm entre 85 a 90% de água na sua constituição. Isto equivale a uma pressão de vapor interna de água equivalente a 99% de umidade relativa. Existem fatores que condicionam a perda de água. Entre estes se destacam os ambientais: temperatura, umidade relativa, déficit de pressão de vapor do ar e pressão atmosférica. E os biológicos, que seriam tamanho, presença de ceras naturais na superfície, espessura da cutícula, danos na superfície, estado de maturação, entre outros. Como medida de prevenção para diminuir a perda de água, recomenda-se baixar a temperatura, aumentar a umidade relativa e revestir os frutos, modificando a atmosfera com ceras e filmes poliméricos, por exemplo. Sendo assim, é interessante que o produtor coloque uma quantidade maior de frutas por caixa, para compensar possíveis perdas de peso devido à perda de água e assim não alterar o peso comercial mínimo exigido por caixa. Uma transpiração excessiva pode comprometer seriamente a aparência das frutas, tornando-as enrugadas e com coloração opaca. A perda de água também afeta a firmeza dos frutos e das hortaliças, os quais se apresentam flácidos, moles ou murchos, reduzindo substancialmente seu valor comercial, principalmente para o consumo ao natural. Podemos observar na tabela a perda aproximada de peso para algumas frutas em condições recomendadas de armazenamento. Como os frutos com maior temperatura tendem a perder mais água, é regra prática resfriá-los rapidamente, usando alta velocidade de resfriamento, água fria ou gelo, e armazená-los com ar a uma velocidade suficiente para manter uma temperatura uniforme. Como no caso de outros produtos agrícolas, nem toda a perda de peso dos frutos é devido apenas à perda de água, pois a respiração contribui com boa parte. Durante o processo de respiração, a água formada torna-se parte do teor de água das células, podendo ser usada na hidrólise do amido ou de outras substâncias causando perda de matéria seca. Para retardar a perda de umidade, alguns métodos de resfriamento podem ser utilizados. Assim, os produtos perecíveis devem ser rapidamente resfriados até próxima temperatura de armazenagem. Entre os métodos de resfriamento, temos o resfriamento em câmaras, que é o método mais simples, mas também o mais lento para resfriamento. Neste método, os produtos são colocados em câmaras frigoríficas convencionais, onde são resfriados pelo contato com o ar. As câmaras devem ser ventiladas de forma a garantir uma boa circulação do ar. Para reduzir as perdas de água, o ar deve ter uma umidade relativa elevada, mas adequada ao produto a armazenar. O resfriamento com ar forçado, conhecido também por túnel californiano, consiste em colocar os pallets em frente a um ventilador, por cima dos quais se coloca uma lona, forçando o escoamento do ar pelo leito de produtos. O ventilador trabalha como exaustor, criando-se uma diferença de pressão
entre a face externa e interna dos pallets. Com o aumento da velocidade do ar e da capacidade de refrigeração, o tempo necessário para o mesmo arrefecimento é apenas 10 a 25% do tempo necessário para atingir o mesmo arrefecimento em câmaras. O resfriamento com água gelada consiste essencialmente em diminuir a temperatura do produto, com água resfriada previamente. O produto pode ser colocado em contato com a água por imersão, aspersão ou lavagem, havendo vários desenhos disponíveis comercialmente de máquinas, diferenciando-se entre si pela eficiência do resfriamento e custos. A água deve ser tratada e adicionada cloro, não devendo ultrapassar a quantidade de 80 ppm de cloro livre, para que este haja como desinfetante. O resfriamento por gelo é uma alternativa para aumentar as vantagens do resfriamento por água. A capacidade frigorífica aumenta significativamente, porque o gelo pode fornecer frio de forma prolongada. O resfriamento dá-se em função da colocação do gelo acima dos produtos, no interior das embalagens ou mesmo na parte superior dos pallets, que depois de armazenados e transportados, mantém a temperatura do produto próximo daquela recomendada até a comercialização. E o resfriamento a vácuo consiste em retirar o calor dos produtos pela evaporação da água contida neles. A evaporação da água acontece pela redução da pressão na superfície do produto até certo valor, diminuindo assim a temperatura da superfície do produto. O princípio tem base no resfriamento evaporativo, onde o calor de evaporação da água, calor latente, é fornecido pelo calor sensível do produto, provocando-se a redução da temperatura. O vapor de água é condensado usando refrigeração auxiliar, devendo ser retirado do processo. O resfriamento a vácuo tende a ser mais eficiente se comparado com as tecnologias anteriormente discutidas, reduzindo o tempo de resfriamento dos produtos. Para a comercialização dos frutos, embalagens protetoras como plástico estão sendo utilizadas para retardar e diminuir a perda de umidade. Entretanto, a semelhança entre grãos e sementes na armazenagem de produtos hortifrutícolas com baixo teor de umidade, como amêndoas, frutos secos e cebola, é desejável manter a umidade em torno de 60%. Com essa alternativa, pode-se dificultar ou evitar o crescimento de fungos, que além de causar mudanças nas propriedades físicas e químicas desses produtos, podem produzir toxinas altamente indesejáveis à alimentação humana ou animal. Baixas temperaturas da superfície de resfriamento e embalagens protetoras são necessárias para evitar o reumedecimento.